dia 26/10 e Peraí, eu vou começar de novo. Estamos aqui no dia 26/10 com essa turma de linguagem de indexação e a ideia dessa aula, seria uma aula para vocês fazerem um exercício, mas a demanda da Laísa me chamou atenção, a Ramira também já tinha me mandado uma dúvida, depois outras pessoas foram mandando também, eu falei, então eu acho que é interessante, vale a pena a gente ter um momento com a turma para poder discutir isso e fazer um exercício juntos, igual a gente fez o outro. Então, o William não está aqui, quem tiver o contato do William, pede ele para entrar, tá? Que ele... agora, nós não estamos com outra sala, não, só estamos com essa. E a ideia, gente, dos instrumentos, então, isso é uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês, a ideia dos instrumentos é que a gente, quanto mais usar o instrumento, mais, obviamente, você vai tendo intimidade em navegar por estes instrumentos. Né? Então, é claro que no primeiro momento, a turma, né, nunca tinha visto um instrumento, começou com esse contato nessa disciplina, e isso vai, à medida que vocês usam, que vocês navegam pelo instrumento, vocês vão tendo mais condição de usar. Realmente, é uma questão de treino mesmo, e assim como é com a indexação como um todo, né? Então, a Ramira falou assim, não, eu primeiro identifiquei o assunto de todos os tópicos, depois que eu fui usar o instrumento. Então, lembrar que a indexação, eu já falei isso aqui, né, gente? Você sabe, eu sou muito repetitiva, mas a indexação, ela tem duas etapas, né? A etapa de análise de assunto, que foi o que a colega de vocês colocou, a Ramira, quando ela falou, eu analisei o exercício e fiz a análise de assunto primeiro. Então, agora vocês já entendem que para eu fazer a análise de assunto, eu tenho uma estratégia, né? E quanto mais eu conheço do assunto em análise, mais fácil é para eu fazer análise de assunto e depois fazer a etapa de tradução. Então, eu tenho uma estratégia para análise de assunto e, obviamente, o conhecimento que eu tenho do assunto, o conhecimento que eu tenho da minha visão de mundo, né? Quanto mais eu já trabalhei com este aspecto de fazer análise de assunto, com as metodologias que vocês aprenderam com a professora Gersina, vai ficando, obviamente, mais fácil. Mas quando a gente entra num assunto completamente diferente, a gente também tem dificuldades, mesmo que a gente já tenha muitos anos como catalogador, como indexador, tá? Mas, obviamente, se você já tem muitos anos como catalogador, como indexador, você já tem a experiência técnica de como fazer isso, você já tem estratégias. Aí, o que me precisa é que eu conheça o assunto, que eu conheça o domínio. Então, isso é uma coisa. Então, se eu já tenho essas estratégias para fazer análise de assunto, vocês já perceberam, agora, a essa altura do campeonato, que eu também preciso de outras estratégias para fazer a etapa 2 da indexação, que é a etapa da tradução. Então, de posse dos conceitos do aboutness, o aboutness é do que trata a Luana chegando. O aboutness diz respeito do que trata o documento, o sobre, né? Na literatura, vocês vão até encontrar o sobrecidade. Não é um termo que a gente usa muito aqui no Brasil. Ninguém fala do sobrecidade. O aboutness diz respeito, então, sobre o que trata o documento. E na etapa 1 da análise de assunto, a gente pode até criar uma frase indexadora, tá? Bom, de posse dessa frase indexadora, ou desse conhecimento do que trata o documento em análise, eu vou para o instrumento. Aí, Ramira fala, professora, eu tive dificuldades. Então, eu vou para o instrumento. Mas aí tem uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou compartilhar aqui agora, eu vou começar a compartilhar a tela. Esse material são os slides que eu fiz só para vocês.
E se vocês quiserem, depois eu coloco lá no ambiente, aí vou pedir só para alguém me lembrar, e vou colocar a aula gravada. Mas eu vou compartilhar, então, esse material que eu fiz para essa aula. Ô, Célia, Oi. os meninos pediram para disponibilizar o slide, né, que fala sobre a lista de cabeçalho de assuntos. Se puder depois deixar lá no Moodle também, junto com a aula, eles pediram. Não, tudo bem. Então, foi exatamente isso que eu estava falando, Ramília, que eu vou também disponibilizar. Então, eu vou disponibilizar. Então, esse material, que é um material super curtinho, mas eu acho que junto com a aula gravada, vai ser útil. Se também, aí eu quero falar uma coisa aqui, se você quiser falar depois compartilhar com a turma, eu vi que uma parte do exercício, né, era para entregar ontem, e vi que alguns já tinham feito essa entrega, depois eu não conferi se foram todos, não. Mas se vocês quiserem, a partir dessa aula, fazer alguma modificação, eu coloco, e aí eu abro o canal para o exercício de ontem, se vocês quiserem substituir, fazer alguma correção, enfim, alguma coisa que vocês queiram fazer de correção e substituir o arquivo, não tem problema, eu vou abrir o canal de envio do exercício que era para vocês entregarem ontem, para vocês entregarem hoje até as 23h59, tá? Então, eu vou deixar lá assim, tá, Ramiro? Eu vou deixar. Bom, então, eu queria, então, chamar a atenção no que eu estava dizendo, de algo muito importante, que é, então, depois que eu já sei do que trata o documento, tem algo muito importante que não tenham pressa de ir direto para a etapa de tradução no instrumento. Quando chegar a um instrumento, se for a primeira vez, se vocês não conhecem esse instrumento, como é o caso da Wanda Ferraz, como foi o caso da lista de cabeçalho de assunto, eu vou repetir uma coisa que eu já falei também em sala de aula, mas eu acho que agora vocês vão entender melhor como que isso é importante. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de fazer a tradução é chegar a um instrumento que eu vou usar e navegar por este instrumento, mas antes, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a apresentação, o capítulo a apresentação deste instrumento. Porque neste capítulo, olha aqui, neste capítulo temos as orientações sobre o instrumento. Então, vamos começar aqui nessa etapa aqui. Então, a Wanda Ferraz é uma lista de cabeçalhos de assuntos, chama Relação de Assuntos para Cabeçalhos de Fichas. A quarta edição é de 1972, então é um instrumento muito antigo, né? Ele está desatualizado, mas ele é antigo. Ele é como se fosse um filhotinho da lista de cabeçalhos de assuntos da Library of Congress. Grande parte das listas de cabeçalhos de assunto que surgiram depois da lista de cabeçalhos de assunto da Biblioteca do Congresso Americano tiveram esta lista como referência, ou seja, a Wanda Ferraz, ela teve como referência a lista de cabeçalhos de assunto da Library of Congress, é essa que vocês usaram, tá? Então, é uma edição antiga, com a quarta edição em 72 e uma reimpressão em 1977, mas ela tem uma característica muito interessante, que embora ela seja uma lista limitada, ela, com um grau mínimo de especificidade, e observe que eu já falei isso, mas eu acho que agora que isso começa a fazer sentido para a turma, é que ao escolher uma lista, um instrumento para fazer representação de assunto, esse grau de especificidade deve ser um critério de escolha. Então, vejam bem, talvez vocês não tenham pensado nisso, mas vocês já fizeram essa escolha para o trabalho final. Quando eu pedi que vocês escolhessem um domínio, escolhessem os objetos e escolhessem um instrumento para representar esses objetos dentro do domínio que vocês escolheram. Então, eu imagino que vocês usaram um critério para fazer essa escolha. E esse critério da especificidade, o critério da amplitude de cobertura dos assuntos, deve ser um critério que regula ou que move vocês na escolha de um instrumento, tá? Então, outra característica, então, dessa relação de assuntos da Wanda Ferraz é que praticamente não contém cabeçalhos dentro das áreas científicas e técnicas, né? Ela foi criada para pequenas coleções de caráter geral,
do tipo biblioteca escolar, né? Pequenas bibliotecas públicas que têm coleções de caráter geral, né? Está organizada em ordem alfabética, exceção para o assunto história, que segue em ordem cronológica para alguns países. Então, outra dica de uso, então. Então, usar sempre o cabeçalho em negrito. Isso não é novidade para vocês, porque isso também apareceu na lista de cabeçalho de assunto da Library of Congress, né? Aí, aquilo que eu chamei a atenção para vocês quando eu comecei a compartilhar os slides. O Ramiro, observa se o William está aí, eu não me lembro se ele entrou. Se ele não entrou, pede, manda para ele, por favor, o link para ele entrar. Então, uma coisa muito importante aqui, minha gente, é isso que eu falei. Leiam as orientações sobre um instrumento. Não dá para fazer indexação num instrumento que vocês nunca consultaram, principalmente vocês que são alunos. Porque depois, quando vocês já forem indexadores, já tem 10 anos, 20 anos, vocês já entendem o funcionamento dos instrumentos. Mas isso tudo é muito novo para vocês. Então, leiam as orientações sobre o instrumento. Que orientações é essa, gente? Eu vou mostrar, tá? Então, por que ler essas orientações, elas são importantes? Porque, primeiro, que ela traz informações sobre a estrutura do instrumento, como que os assuntos estão organizados, como que os relacionamentos aparecem, né? E há registro de dicas para uso em pequenas bibliotecas, inclusive sobre classificação de material bibliográfico. Então, vale a pena vocês conhecerem, tá? Então, vejam vocês, eu até trouxe aqui exemplo dessas orientações, olha. Ao escolher um termo, lembre-se sempre que não deverá ser aplicado, o tema não é aplicado a um só livro em particular. Então, quando eu faço a indexação, eu não faço a indexação para apenas um livro, mas a um grupo de livros que cobrem esse assunto. Então, é como se a gente pensasse assim, por exemplo, agricultura. Quando eu penso nos cabeçalhos que representam a agricultura, eu não estou pensando só em um, mas em todo o conjunto de material que tem esse assunto como temática, né? Então, o catalogador não deve dar o primeiro assunto que lhe ocorra. Lembra que eu falei isso? Não tenham pressa de usar o instrumento. Naveguem pelo instrumento para você conhecer os assuntos relacionados, os assuntos equivalentes, né? Então, o catalogador não deve dar o primeiro assunto que lhe ocorra. Fazer um trabalho inteligente, consciente. Todo o tempo despendido no início com essa organização será de proveito. O que isso quer dizer? Todo esse tempo que você despende entendendo isso, buscando, navegando pelo instrumento, te faz conhecer os outros assuntos que existem e que têm relação direta com a temática do objeto que você está analisando. Então, examinando-se a lista, se verificará que há cabeçalhos que constam de uma só palavra, por exemplo, animais. Olha só, ele está explicando para você como foi feita a composição dos cabeçalhos. Então, outros cabeçalhos de duas palavras unidas pela conjunção e, de assuntos muito relacionados ou opostos, por exemplo, pesos e medidas, alfabetização e analfabetismo. Há frases como associação de pais e professores. Então, o cabeçalho ele pode ser simples, como animais, mas há cabeçalhos que são representados por frases como associação de pais e professores. É um cabeçalho só. E frases invertidas, com suas palavras separadas por vírgula. Conhecimento, teoria do conhecimento. Há substantivos seguidos de adjetivos. Lembra que você falou isso? A Ramira falou assim... Aí, professor, eu tenho que entender como é que é composto o cabeçalho. Então, aqui está falando assim, olha, há substantivos seguidos de adjetivos, como literatura brasileira. Há nome de indivíduos encabeçando trabalhos biográficos e de crítica, como Olavo Bilac, biografia, mas só que houve uma inversão, Bilac, vírgula, Olavo, travessão, biografia. Há, finalmente... palavras seguidas de uma explicação entre parênteses. Composição, no sentido de ser da composição musical. Então, essas informações todas que nos tesauros, na lista de cabeçalho de assuntos da Library of Congress, eu fui falando assim, há comandos. Lembra que eu falei isso? Há comandos, e vocês têm que entender esses comandos. Aqui também há comandos. Então, quando a Ramira me escreveu e falou assim,
professora Célia, eu não estou achando símbolos. Eu falei, mas tem símbolos. Nós vamos ver que os símbolos são diferentes, mas eles querem dizer a mesma coisa. Servem para as mesmas coisas, tá? Então, outro exemplo. Olha aqui, uma nota importante. Sempre que aparece na lista, abaixo do cabeçalho, a frase usar subdivisão geográfica ou usar subdivisão geográfica com adjetivo pátrio, olha o comando. Então, sempre que aparecer esses comandos, o que é para fazer? O assunto pode ser subdividido por lugares, como nos exemplos acima. Eu copiei isso aqui do texto, tá? Outra coisa. Quando necessário, dividir a história ou outro assunto cronologicamente. Então, por exemplo, Brasil, traço história, traço período colonial. Não sei se vocês vão se lembrar que lá na Library of Congress, história e isso aqui, gente, período colonial representa tempo. Então, tempo, história, são referentes à divisão de forma. Não sei se vocês estão lembrados disso. E que a divisão de forma, lá na Library of Congress, ela é precedida de um travessão, ou ela vem no final do cabeçalho, que o cabeçalho aqui é Brasil. Ela vem depois do cabeçalho ao final, tá vendo? História e período colonial, porque no caso da história, há uma divisão por período de tempo. Então, período colonial representa tempo. Então, há muitas obras que versam sobre o mesmo assunto em forma diferente, impondo após o assunto uma divisão de forma. Por exemplo, educação, travessão, bibliografia, educação, dicionário, educação e estatística. Então, estes elementos que vêm depois da educação representam divisão de forma. Então, isso também é uma informação importante que vocês têm que fazer quando vocês forem analisar como é que eu posso fazer? Os enunciados, ou o livro que você tem em mãos. Então, peraí, estou pegando um exemplo aqui, olha. Eu tenho um livro aqui em mãos, olha. Né? Eu preciso analisar, então não posso ter pressa na hora de fazer a indexação por isso, porque não é só fazer o análise do assunto rapidinho e buscar correndo dentro do instrumento um termo, um cabeçalho que representa esse assunto para fazer a tradução. Eu preciso ler, olhar a folha de rosto e ver essa informação, eu tenho algum elemento de forma que eu preciso registrar? Então, isso, é importante eu fazer isso. A indexação, gente, é trabalho intelectual, não é trabalho mecânico. Eu tenho certeza que agora vocês compreendem isso melhor. Então, vamos falar um pouquinho agora dessa estrutura, porque eu acho que isso vai dar luz para vocês, tá? Então, eu chamei atenção aqui, que olha que coisa boa, Ramira. A Ramira falou para mim assim, não sei, ninguém mais falou isso comigo, tá, gente? Eu estou citando a Ramira porque ela falou comigo, a professora Célia, eu ainda esbarrei com a barreira do idioma, né? Então, eu trouxe aqui agora um outro exemplo agora, no nosso velho e bom português, né? Então, a relação de assuntos para cabeçalho de fichas está em português, tem aquelas limitações que eu coloquei anteriormente, tá? Mas, olha, vamos então pensar agora nessa estrutura. Como que este instrumento de representação temática, uma lista de cabeçalho de assunto, como que ela está estruturada. Então, repetindo o que eu acabei de falar um pouquinho há 5 minutos atrás, é muito importante entender essa estrutura. Então, usar sempre o cabeçalho. Quem quer falar? Alguém quer falar, gente? Tá bom. Acho que é porque foi alguém que entrou aí na sala. Então, vejam, vamos começar então a entender essa estrutura. Então, primeira dica de uso dessa lista de cabeçalho de assunto, minha gente, é usar sempre o cabeçalho em negrito. Isso é novidade? Não é. Não é novidade nenhuma, porque vocês já sabiam disso na lista de cabeçalho da Biblioteca do Congresso Americano, tá? Da Library of Congress. Então, usar sempre o cabeçalho em negrito. Outra coisa,
vem o cabeçalho, que está em negrito, obviamente, vem seguido do número da classificação decimal de Dewey, CDD. Isso é novidade? Aqui no caso do Dewey, sim. Mas no caso de vir seguido do número de classificação, não. Por quê? Porque a lista de cabeçalho da Library of Congress tem também, depois do cabeçalho em negrito, o número de classificação, só que não é o do número de classificação da CDD. E sim, alguém lembra? É o número de classificação da própria Library of Congress, que tem seus próprios instrumentos de representação. Tá? Então, olha o exemplo aqui, olha aqui, minha gente. Falei, agora vou dar o exemplo. Então, o cabeçalho em negrito, agricultura, traço, estudo e ensino. Tá? Aí aparece aqui um número de classificação. Qual que é? 630.7, dentro da área de agricultura, é o número de classificação da CDD. Então, olha só, coisa importante que aparece aqui também. Aí, outro comando, minha gente, dar entrada aqui aos métodos de ensino e trabalhos gerais do ensino da agricultura. A descrição e história dos colégios entram em escolas de agricultura. Olha só que coisa importante. O que é isso na lista de cabeçalho de assunto? Notas explicativas. Então, as notas explicativas aparecem entre parênteses. Olha aqui. Parênteses e parênteses logo abaixo do assunto. Isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque ela te dá... Olha como que eu falo que é o comando. Te dá informação para você saber. Bom, eu vou usar agricultura, traço, estudo e ensino para tratar de métodos de ensino e trabalhos do ensino da agricultura. Agora, se eu estiver falando da história dos colégios da agricultura, não vou usar agricultura, estudo e ensino. O que eu vou usar? Escolas de agricultura. Tá? Olha só, se isso não é muito bacana. Outra coisa, as subdivisões de matéria aparecem precedidas por um travessão. Já até falei isso, já adiantei. Exemplo. Então, a agricultura é o cabeçalho principal, que está em negrito, e a subdivisão de matéria, ela vem estudo e ensino agricultura, é a primeira divisão, precedido pelo travessão, e precedido, ficou no meio, olha, de pragas. Então, veja bem, o que eu tenho aqui? Agricultura, estudo e ensino, agricultura, pragas, tá? Aliás, a gente tem dois aqui, tá? Isso aqui tá errado, mas é que são dois cabeçalhos. Eu tô olhando bem para eles aqui agora, porque eu achei estranho. E, na verdade, aqui a gente tem dois. Agricultura, traço, estudos e ensino. Agricultura, traço, pragas. Para mostrar, então, essa divisão, subdivisão de matéria. Outra coisa, então. As subdivisões que podem ser usadas sobre vários assuntos estão impressas em itálico. Então, é importante vocês observarem. Então, olha só, tem coisa que aparece em negrito, tem informação que aparece em itálico, tem informação que aparece entre parênteses, tem informação que aparece precedido de travessão. Então, essas coisas que vocês têm que entender. Tá? Então, olha só, é interessante ver as notas explicativas, igual eu mostrei aqui antes. Olha aqui a nota explicativa aqui, tá? Outra coisa. Essas subdivisões seguem sempre as notas explicativas também em itálico, começando assim, usar como subdivisão sob. Então, isso é muito importante quando aparece essa situação, porque também está dando uma orientação para você sobre o que você deve fazer. A subdivisão indica frequentemente uma fase ou uma parte do assunto, como nesse exemplo aqui, olha. Então, para uma fase, estradas de ferro, construção. Se for uma parte do assunto, estradas de ferro, traço, orçamento. Então, lembrar que essa subdivisão, ela sempre é precedida pelo travessão, tá? Outra coisa. Agora vem sobre os relacionamentos. Agora, Ramília, essa é para você. Agora vão aparecer aqui os símbolos que a Ramília falou, professora, não tem símbolo. Eu falei, tem. Olha os símbolos aqui, ó. Olha os símbolos aqui. V ponto. Então, vamos lá.
Remissivas de assuntos não usados para assuntos usados. Agora nós estamos falando de relacionamentos, tá? Então, a remissiva, aqui já está dizendo, para que serve uma remissiva? Ela serve para você usar em assuntos que não são usados, para aqueles assuntos que são usados. Aí o Walter, acho que foi o Walter mesmo, ele perguntou, professora Célia, mas quando a senhora pergunta um termo que é anulado para um termo que é autorizado, é esse caso aqui, Walter. Eu vou usar o V ponto. Ela usou, né? A Wanda usou o V ponto. O V ponto é igual ver. Eu até coloquei aqui para vocês verem. E indicam, denotam relação de equivalência. Tá? Então, lembrar. Então, se eu tenho, vamos pensar uma coisa aqui naquele exemplo clássico que eu dei durante esse semestre inteiro. Mandioca, macaxeira e aipim. São conceitos que indicam o mesmo objeto, né? Mas eu preciso escolher um. Então, é um cabeçalho autorizado, Walter. Então, eu vou dizer, é o assunto que é usado, que é autorizado, que é o preferido. E os outros são aqueles que não serão usados. Então, eu colocaria mandioca. Não, vamos imaginar que eu escolhi o termo mandioca, tá? O cabeçalho mandioca. Aipim, V ponto, mandioca. Macaxeira, V ponto, mandioca. O que isso quer dizer? Remissiva de assuntos não usados para assuntos usados, tá? Servem para levar o leitor a outros assuntos, ou outras formas, ou outros cabeçalhos adotados. É para isso que serve. São geralmente sinônimos ou frases invertidas. Tem isso também, frases invertidas que não devem ser adotados para que haja uniformidade na lista geral. E aparece da seguinte forma. Então, como que isso aparece para vocês? Então, quando após o cabeçalho há um V ponto, esse aqui, ó. Isso quer dizer ver. Então, isso quer dizer que este cabeçalho não é empregado e V ponto indica o termo ou termos adotados. Então, exemplo. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Aqui um exemplo. Eletricidade, traço, aparelhos, ver aparelhos elétricos. Então, veja bem, gente. Isso aqui é mais ou menos uma forma invertida. Eu tenho eletricidade e tenho aparelhos. Então, a pessoa, em geral, aqui entra um pouco nessa construção do cabeçalho, aqueles princípios lá do Cutter, vocês lembram? O princípio de uso. Em geral, as pessoas vão procurar por aparelhos elétricos, e não eletricidade, tracinho, aparelhos. Então, o que aparece aqui? Essa remissiva, V ponto, como que eu uso? Eletricidade, tracinho, aparelho, o que isso quer dizer? Cabeçalho que não vai ser usado. Eu vou mostrar o cabeçalho que deve ser usado. Então, V, eletricidade, aparelhos, V ponto. É assim que ela usa. Ela não usa ver, ela usa V ponto. Mas V ponto quer dizer ver. Então, eletricidade, aparelhos, V ponto, aparelhos elétricos. Então, quer dizer que este é o termo anulado, Walter. E este é o cabeçalho autorizado, tá? Então, eu vou usar aparelhos elétricos, tá? Isso aqui eu estou repetindo, eu já falei, né? Que o assunto usado está em negrito. Outra coisa, então. Então, pode ser que eu tenha... Então, abaixo do... Não, eu ainda não quero falar disso, eu quero falar só esse pedacinho aqui. Eu repetindo, então, V ponto, que quer dizer ver, encaminhou para outros cabeçalhos adotados nessa lista. Outra coisa. Então, aqui eu estabeleci as remissivas que estabelecem relação de equivalência. A hierarquia, gente, ela é muito, muito baixa nesse tipo de lista, tá? Porque a gente tem uma lista em ordem alfabética, observem isso, a gente tem uma lista em ordem alfabética, e nessa lista alfabética já vão aparecendo
os termos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a própria lista, tá? Então, aqui a gente está falando da relação de equivalência e aqui a gente vai falar de outra situação. Então, eu tenho também a seguinte situação. Referência. Então, se antes eu tinha remissiva, agora eu tenho também referência. O que a referência quer dizer? Estabelece, então... Não, peraí. Peraí que eu vou consertar uma coisa aqui para eu não... Que tem um erro aqui, tá, minha gente? Espera só um pouquinho. Eu quero consertar aqui para dizer que aqui é uma relação... Porque senão eu vou deixar isso aqui para vocês e vai dar confusão. Só um minutinho. Isso, pronto. Me fala aí. Acho que agora vocês não estão vendo, não, estão? Acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo, tá? Porque eu corrigi. Pronto. Agora vocês vão voltar a ver. Isso. Então, gente, nós estávamos falando que nesse slide anterior, eu falei das remissivas que indicam relação de equivalência. Agora, outro símbolo importante, Ramira. O símbolo que denota a referência. A referência, ela indica relação associativa. Sabe o RT ou TR, lá da lista de cabeçalho de assunto, e o TR, termo relacionado dos tesauros? É isso aqui, relação associativa. Então, é indicado pela referência. Nesse caso, você vai usar o V ponto também. Então, indicam assuntos relacionados. Então, olha-se qual que é a orientação. Quando abaixo do cabeçalho há um V ponto também, que quer dizer ver também, quer dizer que há outros assuntos relacionados com o cabeçalho acima. Então, vou só recapitular uma coisa muito importante para vocês entenderem. No slide anterior, da remissiva, há uma indicação de um termo não usado ou um termo não autorizado para um termo que foi o termo escolhido, o termo autorizado ou o termo preferido. Aqui não. Aqui a gente tem as referências que indicam, então, assuntos relacionados, só que aqui, olha só, contrário das remissivas, que escolhe um e controla os outros, aqui nas referências, o ver também, ele indica que há assuntos relacionados. Então, lembra que quando eu expliquei sobre os tesauros, eu até falei assim, há uma via de mão dupla, uma seta para lá e outra para cá, tá? Então, é quando eu falo assim, goiabada cascão, ver queijo Minas, olha que delícia. Pão de queijo, ver também, perdão, vou recapitular porque eu estou gravando. Goiabada cascão, ver também queijo Minas. Queijo Minas, ver também goiabada cascão. Pão de queijo, ver também café com leite. Café com leite, ver também pão de queijo. Então, todas as vezes que eu faço para um, eu tenho que fazer a referência para o outro também. Então, indica uma relação entre os cabeçalhos, tá? Vai aparecer os assuntos que não devem ser eu não quero falar disso aqui agora, não. Vou dar o exemplo primeiro. Casamento. Então, casamento, ver também divórcio e desquite. Nesse caso, se eu for lá na letra D, eu vou encontrar divórcio e desquite, ver também casamento. Não se esqueça que é via de mão dupla, tá? Outra coisa. Aí, olha como que aparece, então, o ver também, tá? Olha como que ele aparece, então. Desenho, ver ponto, também pintura. Mas quer dizer desenho, ver também pintura, tá? Então, ver ponto também, olha o símbolo aqui. Então, olha só, recapitulando, pegando a fala da colega de vocês, a Ramira. Símbolo, tá, Ramira? Ver ponto, para indicar remissiva, para indicar relação de equivalência. Outro símbolo,
V ponto também indica relação associativa, tá? Aqui, V ponto também, então, indica assuntos relacionados, mostra uma ampliação dos recursos existentes na biblioteca. Vê se vocês vão entender. É esse caso do... Quem está procurando por goiabada cascão, como há uma relação de equivalência, goiabada cascão, ver queijo Minas. Queijo Minas, ver goiabada cascão, significa que a pessoa, além de procurar por goiabada cascão, vai também ter interesse em assunto queijo Minas, tá? Então, isso que significa ampliação dos recursos existentes na biblioteca. E eu gosto de falar assim, além de ampliar os recursos que existem na biblioteca, eu gosto de falar que existe uma ampliação da busca para o usuário. Porque o usuário ele pode ver tanto sobre queijo Minas, quanto ele pode ver também sobre goiabada cascão. Porque a gente vai ver que dentro da culinária mineira há, de fato, uma relação, né? O mineiro sabe muito bem disso. Queijo com goiabada. Mas lá no Rio eles falam de Romeu e Julieta, né? Aqui a gente que é mineiro, a gente fala goiabada com queijo, tá? Então, educação física. Olha aqui, então, cabeçalho principal, aparece em negrito, como a gente já falou. O número de classificação da CDD está aqui, para facilitar a gente para o catalogador, tá? E a indicação da referência. A referência, V ponto também, então, educação física, V ponto também, atletismo, V ponto também, esportes, tá? Então, a referência e remissiva indicam relações entre os cabeçalhos, tá? Relacionamentos entre os cabeçalhos. Outra coisa, então vamos recapitular aqui, eu já falei, vamos recapitular mais um pouquinho. Então, relação de equivalência possui um sistema, então, a lista de cabeçalho de assunto possui um sistema de referência, ver, que indicam remissivas, que estabelecem relação de equivalência e também que são ligadas ao controle do vocabulário. E o ver também, que estão associadas, que associam as relações entre os assuntos, que indicam relação associativa. Quero chamar a atenção aqui para uma coisa que agora também vai fazer sentido para vocês, que é o terceiro princípio do Cantor, quando ele fala rede sintética de relacionamentos. É isso. É quando no controle de vocabulário a gente faz uma rede ou um sistema de referência, ver, e um ver também. Então, é aqui que tem o controle de vocabulário. Quando eu falo assim, vamos imaginar que o meu vocabulário trata da culinária, né? Da culinária de Minas, ou do folclore, aquele tesauro do folclore, cultura e do folclore brasileiro. Eu vou falar assim, nesse sistema. Aipim, ver, mandioca. Macaxeira, ver, mandioca. Pão de queijo, ver também, café com leite. Goiabada cascão, ver, queijo Minas. Queijo Minas, ver, goiabada cascão. E café com leite, ver também pão de queijo. Tá? Então, vocês concordam que aí a gente tem um sistema, uma rede de controle de vocabulário? Gente, isso é muito bacana. Talvez vocês ainda não compreendam o quanto que isso dá poder para o bibliotecário de organização. Tá? Então, as referências são sempre feitas para um cabeçalho. Tá? As referências são sempre feitas para um cabeçalho. Por quê? Porque elas controlam esse vocabulário, tá? Outra coisa, as referências, então, este princípio provém da função essencial das referências. Qual? Guiar o usuário de uma parte do índice ou do catálogo para outra, onde informações relevantes devem ser encontradas. É isso que a gente faz, as referências fazem isso. Então, são duas referências, a remissiva e a referência cruzada. Referência cruzada, eu gosto de falar de referência cruzada, porque essa coisa do ver também, essa coisa de mão dupla, em que a gente fala goiabada cascão, ver pão de queijo, ou goiabada, tá, gente? Eu tô falando cascão, pode ser aquela cremosa também. Goiabada, ver queijo Minas,
ver também, vou recapitular aqui que nós estamos gravando. Goiabada cascão, ver também queijo Minas, ver também goiabada, tá? Então, isso é que mostra essa função essencial, ou seja, guiar o usuário de uma parte do índice. Em geral, essas fichas, elas ficavam no índice. Sabe o índice que vocês aprenderam a fazer com a professora Gersina? Então, nesse índice, cabe essa informação aqui do ver e do ver também. Então, conduz o usuário de uma parte do índice ou do catálogo para outra, onde informações relevantes devem ser encontradas, tá? Mais um exemplo aqui, então, das referências, tá? Referências gerais são aquelas que remetem o leitor a classes determinadas e não a um cabeçalho específico, e são usadas frequentemente para os termos que indicam membros individuais de uma classe ou categoria. Exemplo, então, indicam, por exemplo, psicologia, ver também psicanálise, ver também psicologia. É o mesmo caso da goiabada cascão com o queijo Minas. Outra coisa, flores, aqui nessas referências gerais, que remetem a classes, né? Cabeçalhos que remetem a classe usando o ver também, ou usando a referência. Flores, ver também decoração floral, né? Floricultura e nomes de flores, por exemplo, cravos, rosas, etc. Tá? Outro exemplo. Então, olha como que aparece na lista, tá? Então, ver também. Então, remissiva de. Então, rem.d é remissiva de. É assim que aparece lá, tá, Ramira? Então, assuntos não adotados e o V ponto encaminhou para outros adotados na lista, tá? Então, calistênia, ver, educação física, tá? Então, a educação física está aqui. Se você for lá em educação física, você vai ver isso aqui, tá? Eu vou mostrar na lista daqui a pouquinho, antes de dar o exercício. Eu selecionei 2 enunciados para a gente trabalhar aqui. Outra coisa aqui, então. Então, abaixo de ver também vai aparecer ref de. Então, peraí, eu quero voltar nisso aqui para poder ficar claro para vocês. Abaixo de ver também, né, vai ter, abaixo de remissiva vai aparecer rem é de remissiva de. Abaixo de referência ou do ver ponto também, vai aparecer ref de. Ref de quer dizer referência de. Qual que é o outro? Professora. Oi? Eu acho que não sei se é só para mim, mas tá apresentando só o slide ainda, não tá na lista, não. Eu tô vendo a senhora mexer com a setinha. Peraí, de novo. Repete o que aconteceu? Tá mostrando apenas o slide ainda da explicação. Não tá na lista, não. Não, eu não tô na lista ainda, não. Tá? Eu vou mostrar a lista daqui a pouco. Antes de fazer o exercício, eu vou mostrar a lista, mas ainda não está na lista, não, tá? É a Laísa que está falando? Isso. Tá. Então, ótimo. Então, eu quero só chamar a atenção aqui. Então, Laísa, abaixo de V ponto também, então, o V ponto também, é ver também. Então, ver também. Eu vou encontrar... É aqui que eu estava. Peraí. Então, abaixo de ver também é a referência de. Então, é o ref.d. Então, meninas e meninos, os símbolos que vocês falaram, eu não estou vendo os símbolos, professores, são estes, tá? Então, assuntos relacionados em igualdade de condições ou mais amplos que o cabeçalho a que se refere, né? Então, o oposto de ver também, que subdivide ou mostra relações iguais. Então, atletismo, ver, ponto, também, educação física, esportes e ginástica. Referência de educação física e esporte, tá? Então, o assunto atletismo pode ser usado como cabeçalho, tá? Aqui, calistenia, ver, ponto, educação física. Isso aqui, gente, era completamente novo. Eu não sabia dessa relação. Tá? Então, eu acho que nem usa isso hoje em dia. Calistenia não deve ser usada. Isso aqui é muito importante, para vocês entenderem. Então, quando eu tenho assim, calistenia,
V. Educação física, quer dizer assim, calistenia, ver educação física. O que isso quer dizer? Está dizendo que você não vai usar calistenia, tá, Walter? É o termo anulado. E vai usar o termo educação física. Lá no Tesaurus fala assim, use educação física. Calistenia, use educação física. Então, quer dizer que não é para você usar calistenia. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, é fundamental. Outra coisa, cultura física, V. Educação física. O que está querendo dizer? Que cultura física não deve ser usado. Então, cultura física é o termo anulado, é o termo não autorizado. Qual que é o termo autorizado? Educação física. O que eu tenho que usar? Educação física. Tá? Tá difícil, gente, entender? Laísa, tá difícil? Enquanto eu tomo água aqui. Professora, vendo que agora não tá muito difícil não, mas na prática ontem eu penei um pouco, viu? Problema não, Laísa, tem problema não. A gente tá aqui para isso mesmo, não tem problema. Aí, minha gente, eu já falei da subdivisão de forma lá atrás, mas vou falando de novo. Então, olha aqui, eu até fotografei um pedaço da Wanda. Então, a subdivisão de forma que podem ser usada após os cabeçalhos de assunto. Ó, lembra que da Library of Congress eu dei para vocês, eu coloquei até no ambiente da disciplina, e num dos slides, eu fui fazendo vários slides, eles têm 11 tipos de divisão de forma. Então, aqui a gente tem também, olha eles aqui, olha, anuários, bibliografia, biografia, classificação, coleções, estatística, novelas, leis, revistas, enfim. Tem toda essa gama aqui. Onde colocar e como que eu vou usar? Então, vocês vão usar no final do cabeçalho. Separado do cabeçalho por travessão, tá? Bom, não, peraí. Antes aqui de falar do exercício, eu quero mostrar... Agora eu vou mostrar a lista, tá, Laísa? Então, fica atenta aí para ver se vai aparecer a lista. Então, agora, deixa eu entrar de novo aqui. Pronto. Aí, o William não está aqui, eu estou vendo. Acho que o William não está aqui. Aí, gente, vejam bem, o que eu quero, então, mostrar para vocês agora? Eu vou compartilhar agora a lista, tá? Eu quero chamar a atenção da lista, eu deixei a lista aqui. Cadê minha lista? Ela está aqui, ó. Tá. Então, agora, a lista está aqui. Lembrar que tem um PDF. Então, a lista chama Relação de Assuntos para Cabeçalhos de Fichas, da Wanda Ferraz, tá? Olha, observe, o ano passado, a minha monitora, a Letícia, foi minha monitora durante muito tempo nessa disciplina. A Letícia me fez, naquela época, a gentileza de digitalizar a lista para mim. Gente, foi ótimo, porque agora, nesse tempo de pandemia, foi tudo de bom para eu poder compartilhar com vocês. Porque, assim, ela só existe na versão impressa. Então, eu tenho um laboratório lá na ECI, o Lab Recri, o laboratório do nosso grupo de pesquisa, e a gente tem vários equipamentos e temos muitos scanners. Então, a minha monitora da época, a Letícia, ela escaneou para mim. Então, olha só. Então, recapitulando aquilo que eu falei no início da nossa aula. Instruções para o uso dos assuntos. Então, isso aqui que vocês têm que ler. Olha. Muitas coisas que eu falei para vocês hoje, eu tirei daqui, tá? Então, tem uma introdução que vai explicando como que está organizado essa estrutura, como os relacionamentos aparecem aqui. Ela vai dando exemplo de como usar e o que quer dizer. Então, aqui, ó, por exemplo, atletismo, até peguei daqui, ó. Atletismo. Ver também educação física, esportes, ginástica, Olimpíadas, pugilismo, referência de educação física, esportes, tá? Então, o assunto atletismo pode ser empregado como cabeçalho. Então, olha como que ela vai explicando, é bastante didático essa explicação que ela traz, tá?
Então, aqui, por exemplo, ó, então ela vai explicando como que está organizado, como que é explicado nessa organização, por exemplo, esse caso aqui da língua portuguesa, vai mostrando que o cabeçalho autorizado, ele está sempre em negrito, tá? Então, isso aqui que é fundamental que vocês entendam. Tá vendo aqui, olha? As subdivisões de forma unidas por travessão ao assunto geral não só especificam a matéria, como evitam que no catálogo fiquem separadas dos respectivos assuntos gerais. Então, olha só que interessante. Ela está dizendo que quando agregado, a forma é agregada ao cabeçalho principal, elas devem ser colocadas todas juntas, porque a gente tem a visão do todo nessa parte do índice ou do catálogo. Então, eu tenho química, olha a divisão de forma entrando aqui, olha, dicionários, sociedades, estudos e ensino. Queria chamar a atenção, minha gente, para uma coisa importante, que quando eu tenho só química, eu tenho uma faceta desse assunto, mas quando eu adiciono traço, dicionário, eu tenho um assunto muito mais específico. Então, eu não vou colocar aqui dentro de química dicionário os assuntos que tratam de química, vocês concordam? Porque química dicionário é muito mais específico, então, do que química. Então, aqui aparece ter uma relação hierárquica. Olha aqui, química, termo geral. Só que não aparece como TG aqui. Então, a Ramira falou, professora, lá não tem o TG, não tem o TE. Exatamente, Ramira, mas olha aqui, você visualizando a relação hierárquica aqui, olha, química, termo geral, química, traço, dicionários, termo específico. E nesse caso, dicionários, estudos e ensino e sociedade são forma, divisão de forma, então é uma subdivisão do assunto química, ok? Então, lembrar disso, que quando eu adiciono traço dicionários ao cabeçalho químico, eu tenho um cabeçalho bem mais específico, tá? Então, a subdivisão de forma, ela serve também para tornar o cabeçalho mais específico, tá? Outra coisa que ela fala aqui também, olha, quando necessário para especificar uma fase ou parte de um assunto, eu mostrei isso para vocês, adotam-se subdivisões. Então, eu tenho aqui estradas de rodagem da forma mais geral. Mas se eu acrescento uma subdivisão, traço, construção, significa que eu só posso usar esse cabeçalho para artigos, livros, materiais em geral que tratam da construção de estradas de rodagem. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, a lista de cabeçalho está aqui. Aí aqui tem as regras, né? Então, olha só uma coisa interessante. Como regra geral, adotem-se os assuntos no plural quando se referem a nomes concretos. E no singular, quando se referem a nomes abstratos. Há exceções, porém, impostas pelo uso geral que ficarão ao critério daqueles que eu emprego. Exemplo, aço, cavalaria, emoções, tá? Que são nomes abstratos, mas que estão no singular. Seguindo o exemplo do compêndio norte-americano já citado, as frutas figurarão no cabeçalho sempre no singular, exceto uvas, né, gente? Ficando assim incluídas no sentido também a árvore, laranja, maçã, manga. Essa coisa aqui, gente, é uma regra importante, porque ela está querendo dizer o seguinte, por exemplo, uvas serão sempre usadas na sua forma no plural. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu não vou nunca usar uva em um momento e em outro momento usar uvas. Eu vou usar sempre, vou padronizar esse uso, ou no singular, quando é o caso, ou no plural, tá? Mas aqui ela já deu a regra, tá? Bom, eu acho que é isso. Vou agora voltar, então, aqui no nosso slide para a gente fazer. Aí vou compartilhar de novo com vocês. Espera. Vou compartilhar agora de novo o slide para a gente fazer um exercício. Aí, nossa, gente, que maravilha, tá cheio de gente aqui. Deixa eu ver. Que alegria. Tem um monte de gente aqui, tem 8. Outra coisa, então, vou compartilhar agora com vocês o slide
porque eu quero agora a Laísa, desculpa, fui Laís, por quando eu erro no seu nome. A Laísa, vou passar a Laís que vai fazer para a gente. Esse primeiro exercício aqui, gente, vamos colocar aqui no tela cheia. Vamos agora, então, fazer o primeiro exercício, que é queda do abastecimento de água no mundo. Então, eu quero que vocês entrem na lista de cabeçalho de assunto. Não, minto. Apaga tudo que eu falei. Eu quero que vocês façam análise de assunto e depois, naquela sequência de que a gente vem fazendo em todos os exercícios, isso é uma coisa importante, para a gente nunca ir direto à lista, como eu falei agora, falei errado. Primeira coisa que a gente vai olhar, então, para esse enunciado chamado queda do abastecimento de água no mundo. Lembrar, gente, que a análise de assunto, ela exige uma interpretação. Então, vamos imaginar que nós estamos numa biblioteca pública, ou até numa biblioteca escolar mesmo, tá? E eu tenho esse enunciado, queda do abastecimento de água no mundo. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem para mim é, qual é o assunto? Me fala, por favor, coloquem no chat, eu vou entrar no chat aqui, que eu quero que vocês, então, primeira tarefa para todos, depois eu vou pedir a Laísa para poder explicar. Queda do abastecimento de água no mundo. Qual é o assunto? Vocês já sabem? Podemos falar do assunto, gente? Abastecimento de água, professora. Abastecimento de água? Isso. É o Walter que está falando? Sim. Sim. Tá bom. Abastecimento de água. Outra sugestão? Laísa. Está de acordo? Professora, eu estou de acordo. Abastecimento de água, assunto. Tem alguém que identificou outro assunto, minha gente? Podemos trabalhar com esse? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, agora sim. Então, vamos pensar aqui. Então, peraí. Assunto, olha só. Assunto em vermelhinho. Abastecimento de água. Muito bem. Agora, eu quero que vocês vão lá Agora, vamos para a lista, tá? Vamos lá para a lista, então, e vamos procurar abastecimento de água. Vamos todo mundo lá na lista. Todo mundo está com a lista aberta? Sim. Então, vamos lá. Eu vou sair daqui, vou parar de compartilhar nessa hora, porque eu quero também ir lá na lista. Eu vou na lista junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, lista. Eu vou mostrar minha lista para vocês agora, não, que eu quero primeiro que vocês achem aí. Senão, eu vou dar cola. Vou lá na minha lista. Cadê minha lista? Minha lista tá aqui. Ah, beleza. Então, eu vou procurar aqui. Estou procurando sem vocês verem. Quero que vocês... Quem chegar em abastecimento de água, me fala se já chegou. Se existe e se já chegou, né? Vamos ver se existe esse nosso assunto. Tomara, né? Eu vou fazer um exercício aqui, que eu quero ir primeiro em água. Para ver, será que se a gente... Vamos ver o que a gente acha em água. Eu vou compartilhar agora, tá? Então, pera lá. Deixa eu entrar aqui na sala de novo. Compartilhando. Nós perdemos o William, viu? Ele não está aqui, ele não está na sala. Então, eu vou compartilhar. Cadê minha lista? Minha lista está aqui. Aí, gente. Oi, Ramira. Professora, eu tentei localizar ele, até lá no grupo lá da sala para mandar mensagem, mas eu não consegui não, tá? E também não achei ele por aqui, não. Não, é só, sabe, Ramira, a minha preocupação é porque na aula passada o Erlon ficou fora. Então, eu fiquei preocupada também, como o William já estava lá, eu fiquei preocupada com o William. Mas então, minha gente, está todo mundo vendo? Está todo mundo na lista? Vamos aumentar aqui um pouco para ficar melhor para vocês enxergarem. Olha só, então vamos em água.
Olha aqui, a água começa... Tá todo mundo enxergando o que eu estou compartilhando? Sim? Sim. Tá bom. Então, vamos lá, ó. Então, só por via das dúvidas, eu achei interessante a gente vir em água primeiro, tá? Antes de ir em abastecimento, né? A água... Não, então, peraí. Então, aqui, a gente tem água, V ponto também, águas pluviais, chuvas, gelo e geleiras, hidroterapia, oceanos, reservatórios, rios e cabeçalhos que comecem com a palavra água. Então, isso aqui é muito importante. Aqui, minha gente. Então, primeira coisa, Ramira, você consegue ver o símbolo? O indicador de Sim. relacionamento? Então, Sim. aqui dentro dessa lista, é diferente o símbolo, mas é a mesma, tem o mesmo significado, tá? Então, oi, pode falar. Professora, quando eu estava fazendo ontem a minha atividade, eu peguei aquela resposta que você me deu e eu usei esse ver também, tipo, como um termo geral, termo mais amplo, assim, né? Para encontrar o assunto que eu estava querendo. E depois eu fui aonde que tem a classificação, né? Que está em negrito com a classificação, eu usei como termo específico. Então, não sei se eu fiz certo. Não. Então, peraí. Parou tudo, mas peraí que eu vou resolver esse exercício e você vai voltar logo que a gente terminar esse exercício e vai trazer essa fala de novo. Então, gente, isso que eu quero chamar a atenção aqui, a água. Então, tem o número de classificação para que não nos interessa, tá? Nesse momento. A não ser que vocês, por exemplo, fossem lá na CDD e entrassem dentro do 551.4 para entender, para poder destrinchar o que é essa grande classe. Outra coisa, então, V ponto também quer dizer ver também. Isso estabelece uma relação associativa. Então, ver também águas pluviais, chuvas, gelo, geleiras, hidroterapia, oceanos, pororô. Antes disso, deixa eu ir lá em abastecimento, então, porque agora eu fiquei curiosa para ver se eu fiz abastecimento. Abastecimento. Então, veja bem, olha o que aparece aqui. Abastecimento 641. Olha como é que isso é interessante. Ver ponto também, arroz e outros gêneros alimentícios. Então, olha só. É isso que a gente quer? Não, a gente não quer abastecimento de arroz, a gente quer abastecimento de água. Então, abastecimento no que diz respeito a gêneros alimentícios, tá? Você serve também, mas aí é um abastecimento, termo bem amplo, bem geral. Referência de gêneros alimentícios, não é nosso caso, nós não queremos nada com gêneros alimentícios. Logo abaixo tem abastecimento de água. V ponto também, abastecimento de água, traço, contratos, adutoras, água, travessão, taxas de consumo, águas e esgotos, aquedutos, irrigação, reservatório e nomes de cidades, subdivisão de abastecimento de água. Ah, interessante. A gente não vai precisar usar nome de cidade, porque se a gente tivesse colocado assim, o nosso enunciado é queda de abastecimento de água no mundo. Se a gente tivesse, assim, queda de abastecimento de água na cidade de São Paulo, isso aqui ia ser útil para a gente. Olha, e nomes de cidades, subdivisão de abastecimento de água. Mas não é o nosso caso. Rem de água, ou seja, remissiva de água, abastecimento. Tá? Então, o que quer dizer? Olha aqui embaixo aquilo que eu estava falando. Olha, abastecimento de água, usar como subdivisão sob nome de cidades. Então, isso aqui é um comando. Se a gente tem, como no caso eu falei, queda de abastecimento de água na cidade de São Paulo, usar o nome da cidade de São Paulo como subdivisão, tá? Abastecimento de água, de referência de abastecimento de água. Então, vamos agora lá em água, voltar em água.
Água. Agricultura, não é agricultura que a gente... Aqui, água, pronto. Então, água, ver também águas pluviais. Água, traço, abastecimento, traço, V, ponto, abastecimento de água. Tá bom. Então, vocês capturaram isso aí, né? Então, o que a gente tem que fazer? Agora, vamos voltar lá no nosso slide, que era isso que eu queria chamar a atenção. Então, peraí. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. E agora, compartilhar de novo com vocês o slide. Então, isso era só para a gente entender esse exercício. Então, queda do abastecimento de água no mundo, o assunto é abastecimento de água, tá? Vamos ver de uma maneira mais ampla. Eu tirei foto para vocês, ó, tirei foto lá daquilo que a gente acabou de ver. Então, água, traço, abastecimento, traço, V, ponto, abastecimento de água. O que isso quer dizer, gente? O que é para eu fazer? O que é para eu fazer, Laísa? Laísa, está me ouvindo? Eu falei, o microfone está desligado. Eu teria... O V ponto é um símbolo de equivalência. Eu teria que adotar esse cabeçalho de abastecimento de água. No caso, eu também fui em água primeiro e depois vi esse V ponto. Aí eu vi que a senhora foi lá e encontrou o cabeçalho mesmo, abastecimento de água, um pouco mais acima. Isso. Então, quando eu encontro água, travessão, abastecimento, V ponto, abastecimento de água, que eu tenho? Qual que é o cabeçalho? Aí, qual que é o cabeçalho que eu tenho que usar? Abastecimento de água? Isso. Então, V ponto quer dizer, é como se ele estivesse falando, use. Cabeçalho. Isso. Então, olha, qual que é o cabeçalho que nós vamos usar? Abastecimento de água. Entendeu? Sim. Alguém não entendeu, gente, o que a gente fez aqui? Pode falar. Ô, professora, e água e abastecimento, então, ficou como o termo nulo, anulado, né? Então, isso, água, traço, abastecimento, é o termo anulado, né? Ou termo não, vamos usar cabeçalho, porque a gente está falando de cabeçalho. É o cabeçalho anulado ou o cabeçalho não autorizado. Então, toda vez que tem V ponto, é como se fosse o use em tesauros, ou o use lá na lista de cabeçalho de assunto da Library of Congress. É para você usar este. Ver abastecimento de água. Quer dizer que você vai usar abastecimento de água. Quer dizer que é o cabeçalho autorizado. Ok? Podemos avançar? Só tem mais um, tá? Então, vamos lá. Mais um, o último. Ah, esse estava lá no exercício. Vou dar de canja para vocês. Biografia de cientistas agrícolas. Vamos lá. Laís, assunto. Biografia de cientistas agrícolas. Professora, na minha atividade eu coloquei que o assunto é biografias agrícolas. Mas eu não tenho certeza se realmente é isso. Biografia agrícolas? É? Você pensou que fosse isso o assunto? Tá bom. Ramira, que esse aqui estava no exercício, não estava? Sim, isso. Acho que eu até te perguntei também sobre ele. Eu coloquei como assunto biografia de cientistas. Tá. E, Walter, o que você acha? Eu também coloquei biografia de cientistas. Eu pensei diferente de você, gente. Eu pensei outra coisa. Vou voltar numa coisa interessante aqui, tá? Espera aí. Olha para esse slide. Ramira, lê para mim o que está escrito aí. Sobre as subdivisões de forma que podem ser usadas após o cabeçalho de assunto, separada deste pós-travessão. No caso, biografia, deve ter outra versão, né? No final do cabeçalho. Então, biografia indica o quê? É a forma como o conteúdo é apresentado. Ele pode ser apresentado em forma de biografia, de compêndio, de conferência, de dicionários. Lembra? Então, minha gente, se a gente pensar assim, ó, vamos voltar de novo aqui.
Espera aí, porque eu não quero passar tudo de uma vez, não. Pronto. Se a gente pensar que o nosso assunto... E se a gente pensasse que o nosso assunto não era nem biografia agrícola e nem biografia de cientistas? Se a gente pensasse que o nosso assunto fosse cientistas agrícolas. Tá? Aí a gente vai ter que fazer um exercício muito interessante, porque a gente vai pensar assim, bom, cientistas agrícolas, será que tem isso? Não tem na lista de cabeçalho de assunto. Então, o que nós vamos pensar? Eu raciocinei assim, bom, gente, cientistas agrícolas são cientistas da agricultura. Será que seriam os agrônomos? Não é o agricultor, tá? O agricultor, ele não é um cientista agrícola, conforme está falando aqui. Ele é alguém que trabalha com a agricultura. Então, eu pensei assim, bom, cientistas agrícolas, levantei aqui, então, foi até bom, né? Eu separei, mas é porque eu queria que vocês raciocinassem assim. Eu, olhando, então, para esse enunciado, Walter, eu pensei, assim, que a gente poderia, então, separar. É como se a gente estivesse dissecando o assunto. Eu separei em 2 momentos, cientistas agrícolas e também biografia, como vocês tinham raciocinado. Só que aí eu pensei, biografia, nesse caso aqui, é forma, é divisão de forma de conteúdo. Então, vamos pensar, aí eu raciocinei assim, vamos olhar mais amplamente, então. Então, eu procurei, vamos lá na nossa lista de cabeçalho, vamos entrar na nossa lista de cabeçalho, vamos entrar em agricultura. Então, vamos todo mundo lá na lista de cabeçalho e vamos ver o que a gente... Ah, peraí, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Peraí, vamos compartilhar. Eu quero compartilhar com vocês a lista, tá? Então, a lista tá... Achei a lista, tá. Aí, minha gente, eu pensei assim, então vamos olhar em agricultura para a gente ver. Olha aqui, vamos chegar aqui, ó. Cheguei em agricultura, tá? Todo mundo tá vendo aí o que eu estou compartilhando com vocês? Deixa eu só... Vou subir essas coisinhas aqui para cima e vou ampliar um pouco aqui para vocês verem. Então, olha só. Agricultura. Então, já tem uma informação aqui, 2 informações interessantes. Primeiro, o número de classificação, 630. E segundo, uma nota explicativa. Lembra que a nota explicativa vem entre parênteses? Fala assim, usar subdivisão geográfica. Então, isso quer dizer que cabe divisão geográfica de cidade, às vezes países, depois do termo do cabeçalho de agricultura. Ver também abelhas, adubos, fertilizantes, não quer nada disso, tá? Agrimensura, animais domésticos, cereais, floresta, floricultura, não quero nada disso. Pastos, lavradores e criadores, fazendas agrícolas, granjas, nada está falando de cientista aqui, tá? Produtos agrícolas, vida rural, zootecnia, também cabeçalhos que comecem com a palavra agricultura e os nomes de produtos agrícolas, como algodão, café, trigo, nada disso me interessa, né? Vamos continuar navegando pela lista. Então, remissiva de indústria agrícola. Aí vamos começar agora com as subdivisões. Agricultura, aspecto econômico. Não. Agricultura, Brasil. Não. Agricultura, estações experimentais. Nada disso, né, gente? Agricultura, ensino, estudo e ensino? Não. A gente não quer falar disso. A gente quer falar de biografia. Agricultura, leis e legislação. Não, o nosso não é de nada disso. Agriculturas, pragas. Também nada disso. Agricultura, sociedades. Não. Aí, agrimensor. Eu pensei em agrônomos. Agrônomos, referência de agricultura. E juntei o agrônomos com como é que eu posso falar? Com a divisão de forma. Então, aqui no meu slide, deixa eu parar de compartilhar. Eu, então, raciocinei. Falei, não tem nada mais interessante
do que isso. Então, agora eu vou compartilhar como que eu fiz aqui, acho que vocês até viram. Eu usei, então, o termo agrônomo biografia. Foi o que eu achei mais próximo. Se alguém tiver achado algo mais próximo, por favor, me fala. Tá? Então, uma coisa importante de observar, e que eu queria chamar a atenção, vocês vão ver isso no trabalho final de vocês, e nos exercícios também, obviamente, gente, que os instrumentos têm limitações também. Então, às vezes, nem sempre a gente vai encontrar um cabeçalho que é exatamente aquilo que a gente dizia, mas é o que é o mais próximo, ou é o que ficou melhor, ou às vezes é um até mais geral, tá? O mais geral ainda poderia ser a gente ter colocado, por exemplo, não, mas a agricultura, biografia também não ficava bom, não. Enfim, esse aqui foi o que a gente achou de melhor, tá? Bom, então, minha gente, eu acho que era isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu posso ajudar vocês em mais alguma coisa que vocês ainda não entenderam? Laísa, você está contemplada na sua dúvida? Laísa, Ramira, Luana, Walter, Júlia, Coura. Deixa eu ver mais quem está aqui. Pronto. Júlia, fala, Júlia. Eu fiquei com uma dúvida assim. Por exemplo, quando eu acho que posso usar mais de um termo para descrever, convém eu colocar os dois? Por exemplo, igual naquele exemplo que você mostrou da química. Química, estudo e ensino. Química, indústria. Uhum. Se num daqueles títulos que você deu para a gente, eu achar que cabe assim, convém eu fazer? Todas as vezes, Júlia, que você acha... Olha só, gente, então, essa pergunta foi ótima, porque muito bom você ter feito essa pergunta, porque eu não queria que vocês pensassem, eu já mencionei isso antes, mas eu acho que só quando a gente começa a fazer os exercícios que as coisas fazem sentido. Então, eu sei que muita coisa que eu falei está fazendo sentido para vocês agora. Então, você pode usar sempre que você achar conveniente mais de um cabeçalho. No nosso caso aqui do exercício, gente, eu pedi um só. Mas no trabalho final, neste caso, Júlia, se você achar que tem mais de um que representa, pode usar 1, 2, 3, não tem quantidade. Lembra da política de indexação? A política de indexação, vocês vão estabelecer essas quantidades. Né? Você pode falar, nós vamos usar, por exemplo, se vocês trabalham com lista de cabeçalho de assunto, você pode falar assim, nós vamos usar de 5 a 10 cabeçalhos de assunto. Entre 5 ou entre 2 e 10. Eu estou estou ampliando esse número, né? Estou indicando claramente. Então, o que eu queria chamar a atenção é que a gente está trabalhando usando um só, mas não quer dizer que a gente vai usar sempre um, não. Por isso que eu acho que a sua pergunta é muito boa. Vocês vão usar o tanto de cabeçalhos que vocês entendem que sejam necessários para representar. Por exemplo, no caso aqui dos cientistas agrícolas, eu não analisei, não, mas pode ser que vocês naveguem pela lista de cabeçalhos, vocês falam, professor, eu achei, esse eu usei também, mas eu achei um outro também que é interessante. Pode usar também, tá? Então, aqui não quer dizer que a gente tem que usar um só. Quer dizer que a gente se compromete em usar aqueles que forem necessários para representar o nosso assunto e para facilitar para o nosso usuário, tá? O que mais, minha gente? Professora, boa tarde. Isabela. Oi. Eu tenho um assunto, uma dúvida sobre o meu mapa conceitual. Então, ontem eu estava montando um texto do glossário e eu pensei fazer sobre a indexação, já que meu mapa é mais relacionado a isso. Então, querendo ou não, me ajuda a ter uma noção do que falar no texto, né? Sim. Só que, no momento da tradução, ficou uma questão, assim, eu fiquei em dúvida. Eu posso tentar mostrar minha tela para a senhora
compreender como que está meu mapa? Pode, claro. Enquanto você vai fazendo isso aí, Isabela, ô Ramira, eu quero voltar naquele ponto que você falou, antes da gente finalizar aqui. E eu quero que você me lembre também que eu quero falar, eu acho que vou até falar de uma vez, gente, eu comecei a corrigir os trabalhos e vocês já devem começar a receber os e-mails com notas. E tem gente que eu estou encontrando muitos alunos que não entregaram trabalhos. Então, eu estou super preocupada com a nota de vocês, porque tem gente que não fez trabalho. Tá? Então, não sei o que foi que aconteceu, não. Tá? Ô, professora, tem alguns... a Ramira agora. Tem algumas pessoas que parece que trancaram. Eu conversei com a Anice mesmo, ela trancou. A Anice trancou, sim. Eu falei com ela, eu fiquei muito surpresa, porque a gente já no finalzinho, eu falei, oh, meu Deus, por que ela trancou? A gente já está no final. Mas ela trancou mesmo. Mas tem gente... Na tarefa, por exemplo, a tarefa do fórum, teve gente que não fez nenhum dos 2 fóruns. São 10 pontos de trabalho. Tá bom. Isabela, vamos lá. Oi. Então, professora, Quer de aumentar um pouco, Isabela? Aqui, tá bom para vocês verem? Tá. Então, eu comecei a montar meu mapa sobre indexação, né? E aí, conforme na primeira etapa, no segundo semestre, na GESINA, a gente estudou que a indexação a gente divide em análise de assunto e a tradução. Aí, aqui na GESINA, na aula da GESINA, eu desenvolvi meu mapa, na disciplina dela, eu desenvolvi meu mapa. Para fazer o mapa agora que a senhora pediu, conforme eu fui estudando, eu vi que na parte aqui da indexação por atribuição, ela vai utilizar a linguagem controlada. E aí eu ramifiquei meu mapa, coloquei as linguagens pré-coordenadas, pós-coordenadas. E fui fazendo conforme a lista de cabeçalho de assunto e o tesauro, conforme eu tirei a dúvida com a senhora na aula passada. Só que, na tradução, conforme eu estava lendo a literatura, né, referente à matéria, a tradução também refere ao tesauro. Então, e a lista de cabeçalho de assunto. Eu gostaria de saber se eu posso fazer igual eu fiz e puxar uma linha da tradução, tá vendo? Cadê a tradução? Tá, a tradução aqui, a tradução. E puxar a linha aqui embaixo e levar até o tesauro aqui, mesmo que ele esteja conectado à análise de assunto. Pode deixar assim mesmo? Peraí. Volta lá aqui à direita, vai subindo, aonde tem uma interrogação, tem a sua seta, sai lá de tradução e vem para tesauro, né? Aqui, peraí, parou. Aqui onde tem aí onde você está mesmo, coloca assim, usa, ao invés de ser essa interrogação, coloca usa. Então, na tradução eu posso usar tesauros, eu posso usar lista de cabeçalho de assunto, tá? Agora, eu queria só ver lá na análise de assunto, aonde que você usa tesauro para fazer análise de assunto. Então, eu coloquei ela na análise de assunto, eu separei ela por práticas, métodos e processos. Aí, nos métodos, eu coloquei que é dividida em indexação por extração e atribuição. Aí, eu separei as linguagens, né, de cada um, que eles utilizam, e aí eu coloquei na linguagem pré-coordenada a lista e na pós-coordenada o tesauro. Não. Peraí, Isabela, peraí. A análise de assunto não usa linguagem. Sim. A análise de assunto trabalha com linguagem natural. A análise de assunto não usa instrumento. Então, a atribuição aqui, olha, a indexação é que é por atribuição. O processo da indexação é por atribuição. Mas eu não uso nenhum instrumento para fazer a análise de assunto. Na análise de assunto, eu uso metodologias, identifico o assunto a partir das metodologias. Aí você poderia ser separado em metodologias que tem o PIMESH,
tem o de Kaiser, o de Coates, você poderia ter colocado essas metodologias que vocês viram lá com a professora Gessine, em análise de assunto. Mas análise de assunto não pode ficar ligada a tesauros, porque eu não uso tesauros para fazer análise de assunto, porque os tesauros, assiste cabeçalho de assunto, todos os outros instrumentos, elas têm relação, elas são usadas na etapa de tradução. Ah, sim. Tá? Então, isso é muito importante de você ficar atenta. E quem mais estiver fazendo isso no mapa conceitual, tá? Então, no caso, eu deixo essa linguagem controlada aqui mesmo, mas eu levo o tesauro e a lista lá para tradução, né? Tesauro, linguagem controlada, ela tem a ver com a etapa da tradução. Ah, tá. Tá? E Tá. aí sim, eu tenho pré e pós-coordenadas, e aí você vai separar. Essa parte aqui tá certa, debaixo da caixinha de pré-coordenada e pós-coordenada, tá certo. Só que conectado, não conectado à análise de assunto, conectado à etapa de tradução, já que você separou, você escolheu separar pelas etapas de indexação. Ok, então no caso eu vou cortar essa parte aqui e mandar lá para tradução. Fica mais lógico, mais correto. Então tá. E uma segunda coisa, no texto do glossário, professora, eu também fui fazer sobre a indexação. Só que um dos últimos termos meus que eu inseri, eu não consegui encaixar ele no texto, porque ia ficar muito assim, muito nada a ver. E eu não tava, que era catálogo dicionário. Então, tipo assim, para um texto de indexação, eu não sabia onde colocá-lo. Então, eu optei por pegar mais um mas cabe, viu? Colega. Mas cabe. Eu tentei colocar... Pode ler o texto de Lancaster que você vai conseguir encontrar. Ah, então tá. Tá? Aquele primeiro texto, né? Que a senhora indicou. Tem jeito. Tá? Ah, então tá. Tá bom. Era isso. Muito obrigada. De nada, querida. Ramira, agora eu queria que você trouxesse aquela fala que você... aquilo que você falou quando a gente começou, quando você falou da relação de equivalência e volta para mim com aquela fala, por favor. Na hora que eu estava fazendo fui pesquisar lá na lista de cabeçalho da Wanda, pelo que eu tinha me passado, aí eu peguei e fiz assim, eu fui no ver, lá no ver, naquela parte do ver, e coloquei ele como um termo geral, né? Ver também, coloquei como um termo geral. E então, peraí. Ver não pode ser termo geral, você concorda? Porque depois ele ficou você como entendeu? relacionado. Entendi, ele fica como relacionado. Que é relação de equivalência? Uhum. E que o ver também não é termo específico? E aí o termo específico eu tinha colocado como aquela parte que está em negrito, que tem a classificação. Tá certo, então tá bom. O termo, tudo bem. Específico. Tá, ok. Então tá, eu não quero que você confunda ver com relação com termo geral, é isso que eu quero que fique claro. Não, a explicitação das relações. Tá, então tá claro agora? Agora entendi, depois que eu vi que você explicou, eu entendi. Então, Laís, você está satisfeita? Oi, professor, estou sim. Sanou muitas dúvidas aqui quanto aos símbolos. Tá bom. Então, deixa eu Obrigada. perguntar. Isabela tá ok, Ramira, Walter, e você, tudo bem? Walter e Luana, a Luana tá aqui também, gente. Ô, professora, sim, está tudo bem, mas realmente, assim, eu acredito que a prática que faz a gente entender bem como funcionam esses cabeçalhos, porque é uma linguagem que está estruturada, assim, bem, de uma forma lógica, né? Sim. E é só questão de atenção, eu acredito, atenção na hora de a gente escolher as palavras adequadas para compor o cabeçalho, né? Acredito que é isso. E é super importante também entender conceitualmente a estrutura, que é essa confusão que a Ramira fez, por exemplo, do ver estabelecendo o termo geral. A gente sabe que termo geral é explicitado pela relação hierárquica. Então, essa clareza conceitual
isso é muito importante que isso esteja claro para vocês, tá? Isso é super importante. Sempre que vocês tiverem dúvida, retome o material da minha aula e olha, não, peraí, termo geral não pode ser, ver não estabelece termo geral, porque termo geral é relação hierárquica. Ver é termo anulado e termo preferido é estabelecido pela relação de equivalência. Então, essas concepções da estrutura conceitual, isso é muito importante que esteja claro para vocês, tá bom? Luana, e você? Luana e Rafael? Luana e Rafael, dúvidas, minha gente? Ei, professora, tá me Ei, escutando? Luana, tudo bom? Joia. Realmente, para poder fazer a atividade, essa questão do... Eita, travou. Você continua me escutando? Continuo te ouvindo. Pode falar que estou ouvindo tudo que você está falando. Para fazer a atividade, o cabeçalho de assunto da Wanda estava um pouco complicado. Vou rever algumas questões que eu fiz e corrigir. Mas ficou bem explicado. E queria falar uma coisa em relação às notas, porque eu vi que a senhora está lançando as notas, mas tem alguns trabalhos que foram feitos em duplas ou em grupo. E aí pode ser que outras pessoas já receberam as notas e eu ainda não. Aí, só para poder falar sobre isso, que você falou que tem muita gente que não entregou trabalho, tem essa questão dos trabalhos que foram feitos em grupos. Faz assim, então. Vou pedir, aí, Ramiro, vou pedir sua ajuda também. Eu recebi ontem alguns trabalhos que não tinham nome. E aí, Luana, nesse caso, pode ser que a sua dupla tenha recebido nota e você não. Aí você podia me falar de qual trabalho que é e com quem você fez, sobretudo quem enviou. Me fala quem enviou o trabalho e com quem você fez, porque eu confiro e acerto a nota. Tá? Não tem problema nenhum, não. É só isso aí, eu quero que vocês olhem mesmo, porque quando a gente está lançando muita nota, assim, às vezes a gente até erra, a gente está aqui fazendo, alguém distrai a gente, aí a Luana ficou sem nota. Mas aí me faz essa gentileza, olha para mim e só me mandar um e-mail e falar, professora, eu fiz o trabalho tal com fulano, ele já tem nota ou não, e quem enviou o trabalho foi ele. Aí eu já confiro e tudo certo, e já lanço lá. Mas eu quero que daqui a agora vocês vão conferindo mesmo, porque eu estou lançando nota. Então, só para não ficar, não deixa para falar depois, lá quando já estou fazendo o exame especial, não. Já vão me falando que eu já vou acertando, tá? Então, isso tá beleza. E deixa eu ver o Rafael. O Rafael ainda está aí? Rafael, dúvidas? Ele mandou um chat aí para a senhora, professora. Desculpa, gente, eu não estou olhando o chat, não. Eu tive mais dificuldade com a relação, todo mundo teve essa dificuldade, Rafael, com a Wanda, devido à complexidade dos símbolos que representassem as relações. Não pude acompanhar a aula síncrona, mas assistirei a gravação para esclarecer essas dúvidas. Eu acho, Rafael, que assistindo agora, pelo menos todo mundo que estava aqui na sala, que acompanhou comigo, foi esclarecedor. Eu vou fazer o seguinte, o Ramira, aí eu vou colocar um aviso, se você quiser avisar no grupo, por favor, me faça essa gentileza, que eu tenho uma reunião com a minha orientante, que vai ser às 3h, já estou atrasada. Mas vamos fazer o seguinte, então, eu acho que vou ampliar o prazo, eu acho que o outro prazo de entrega é hoje, não é? Sim, professor. Então, vamos recapitular. Eu vou deixar para vocês, amanhã, dia 27, eu vou deixar para entregar amanhã os dois. Quem já entregou, quiser fazer correção, pode fazer, tá? Aí é só enviar novamente. Eu vou abrir os dois, vou deixar os dois abertos até amanhã, para entregar as duas listas, para entregar amanhã até às 18h. Combinado? Tá, jóia. Eu aviso o pessoal na turma. Tá ótimo, minha gente. Então, tá bom, gente. Bom, eu acho que se está todo mundo já satisfeito, a gente pode encerrar. Eu estou preocupada só que o dia 2 é feriado, e eu estava achando que era nosso dia de aula, era o dia, eu queria muito ainda conversar com vocês sobre o trabalho final, assim, fazer um fechamento da disciplina, né? Porque senão hoje seria o nosso último encontro. Vocês já terminaram alguma disciplina no nosso dia, nesse dia de hoje? Por exemplo, a da professora Cíntia já terminou?
Não, professora, nós ainda não terminamos nenhuma disciplina. Não, né? Tá. A Guiomar, a gente já terminou assim, de fazer os trabalhos, mas aí agora, dia 30, ela deixou para a gente fazer uma avaliação do curso, né, em si, desse ensino remoto e tal, o que a gente achou e tal, mas assim, em termos de nota, acho que ela já vai fechar também. Eu quero também fazer uma avaliação que eu acho que é muito importante, porque como no semestre que vem a gente vai continuar com o ensino remoto emergencial, eu queria muito receber o feedback da turma, dessa turma, né, de saber. Eu recebi já alguns feedbacks assim, isolada, a Laísa mesmo me deu esse feedback da aula sobre tesauros, mas eu acho que isso é muito importante que vocês nos deem feedback para a gente fazer melhorias, assim como a turma desse semestre, do quarto período, deve dar para os professores, né, sobre as disciplinas que vocês vão fazer no semestre que vem, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente não vai conseguir, a não ser que vocês aceitassem fazer aula no dia 2, mas eu não sei se vocês vão aceitar fazer. Você poderia verificar isso para mim, Ramira. Se a turma aceita fazer a aula no dia 2, que é um feriado, e a gente pode fazer uma aula também menor, e aí me avisar para eu ver, porque eu gostaria de colocar como atividade da participação, tem 5 pontos de participação, e eu queria fazer uma avaliação da turma, mas também eu queria fechar com a turma sobre o trabalho final, ver as dificuldades que vocês tiveram, como é que foi para vocês, como é que foi fazer esse processo de indexação. É uma conversa que eu gostaria de ter com a turma, que eu acho que é super importante. Eu vou deixar agendada de início a aula para segunda-feira, às 2h da tarde, igual a gente faz toda semana. E aí, quem puder participar, participa. Tá joia, professora. Eu vou falar com os meninos também. Manda um recado lá no grupo. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigada. Então, eu vou encerrar a gravação e vou deixar a aula disponível para vocês no mesmo esquema que a gente faz. Vou compartilhar o material com vocês, vou compartilhar a aula e os slides, tá? Já entendi que vocês querem os slides. E qualquer dúvida, usem também o fórum para poder fazer contato, enfim, todos vocês sabem onde falar comigo, tá bom? Muito obrigada, boa semana, foi muito bom de estar aqui com vocês e a gente vai se falando. Então, nós temos um encontro ainda na segunda-feira que vem, tá bom? Então, boa tarde para todos. Foi muito bom. Obrigada. Laís, abraço. Ramira, Júlia, Luana. Muito obrigada, professora. Abraço. Boa semana para vocês. Abraço. Tchau, tchau. Até.